Isto são intestinos. Intestinos de porco. Você já viu as células que compõem os tecidos do intestino do porco? Olha elas aqui. Coradas com hematoxilina e eosina. Um parzinho de corantes dos quais nós vamos ouvir falar bastante nesse semestre. Aqui você vê células do tipo caliciforme, que produzem muco, que lubrificam a luz do intestino. Você vê células do epitélio intestinal e também células do tecido conjuntivo. Inclusive, se você notar o detalhe, aqui tem um capilar sanguíneo com algumas hemácias dentro. Olha que bonitinho. Animais também têm outros órgãos, como, por exemplo, o pâncreas, que está aqui ao lado do baço. Esse pâncreas, quando observado em microscopia, apresenta células, nesse caso coradas com azul de toluidina, que é um corante um pouco diferente, mas vocês podem ver aqui as células do pâncreas, que tem regiões do citoplasma que são coradas de forma mais intensa pelo azul de toluidina, onde a gente tem um acúmulo de retículo endoplasmático rugoso e um acúmulo de moléculas de RNA, e regiões que são coradas de forma menos intensa. Vegetais também podem ser observados em microscopia. Os vegetais são um pouquinho diferentes, que geralmente, por terem a parede celular, são um pouco mais fáceis de serem manipulados para produzir as lâminas para a microscopia. Aqui vocês estão vendo a ponta da raiz de uma cebola, onde é possível observar algumas células que estão em processo de divisão celular para o crescimento da raiz. Então vocês veem aqui uma célula em metáfase, aqui outra em anáfase, e os núcleos das várias células, e perceba como é fácil diferenciar uma célula da outra em função da existência da parede celular. Para produzir essas imagens bonitas que a gente vê em microscopia de luz, a gente tem que fazer um processamento do material para que ele possa ser observado na microscopia de luz. Esse processamento recebe o nome de técnicas histológicas, que consiste na preparação de material biológico para observação em microscopia de luz. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Veja, quando a gente fala de material animal, de órgãos de animais, a gente está falando normalmente de tecidos que são macios, que são moles, como a pele, ou mesmo como um fígado, ou um pâncreas, ou um intestino. E, quando a gente fala em microscopia de luz, a gente está pensando na luz atravessando as células para que eu possa observá-las. Notem que a luz não atravessa o meu dedo. Para eu observar as células que estão no dedo, eu precisaria então fazer cortes muito, muito finos para que não só a luz possa atravessar, mas que também eu não tenho uma confusão de muitas camadas de células. Então eu tenho que fazer cortes de uma dimensão aproximada de uma célula do tecido que eu quero ver. Como as células em geral, as células eucarióticas, têm em torno de 10 micrômetros de diâmetro, então a minha ideia é fazer cortes dessa escala, na escala micrométrica, e observar detalhes que eu não veria, por exemplo, na anatomia. Quando você observa um órgão preservado para anatomia, os detalhes que você consegue observar ali com seu olho ou com uma lupa, se você usar uma lupa, são ainda menores do que os detalhes que são possíveis de serem vistos, como por exemplo nesse corte de fígado, também corado com hematoxilina e eosina. Você vê os núcleos das células corados em roxo e o citoplasma delas corados em rosa pela eosina, mas um pouco também arroxeados pela presença principalmente de moléculas de RNA nesse citoplasma. Para que eu possa observar material biológico em microscopia de luz, eu tenho que garantir que esse material esteja o mais próximo possível da situação viva, de quando o organismo estava vivo. Para isso, a gente faz o que a gente chama de fixação. Fixação tem por objetivo preservar o material o mais próximo possível da condição em vivo, ou seja, que as células tenham uma aparência que lembrem a ideia de uma célula viva. E também vamos ver que para fazer uma lâmina histológica, a quantidade de etapas é muito grande e esse material então vai passar por vários líquidos
E essa troca de líquidos, todo esse processo, ele demanda uma proteção extra desse material, o que é feito através da fixação. A gente pode fixar material congelando ele. Se eu congelo um organismo vivo, tudo para de funcionar ele. Mas a gente tem um drama que é a água, quando congela, se expande. O gelo ocupa um volume maior do que a água líquida. E isso pode levar a rompimento das células. Eu também poderia fixar por calor. Eu aquecendo, como quando você cozinha um material, mas a ideia não é cozinhar. Então, normalmente, para fazer a fixação, o que a gente usa são compostos, substâncias químicas, e essas substâncias químicas são usadas para amarrar as moléculas para que elas parem aonde elas estão, ou mesmo desnaturá-las para que elas precipitem e fiquem ali próximas do local onde elas estavam na situação natural. Então nós usamos fixadores químicos normalmente. Esses fixadores químicos geralmente são preparados em soluções diluídas, pode ser ácido pícrico, formaldeído, etanol e ácido acético, que são os principais fixadores. Alguns deles penetram mais lentamente no tecido, outros penetram mais rapidamente. Alguns amarram melhor as proteínas, outros precipitam, desnaturam. Então é muito comum, quando a gente vai fazer a fixação, nós usarmos misturas de fixadores que são chamadas de formulações. Então formalina, buan, alfaque, carnoat, que são nomes que a gente vai ouvir falar ao longo do semestre, são formulações que usam misturas desses fixadores para preservar o material. Da mesma maneira que o formol normalmente é usado na anatomia para preservar os cadáveres para posterior observação. Então o material vai durar mais tempo quando ele for fixado e ele vai estar mais próximo da condição de quando era vivo. Como é que a gente faz a fixação? Então eu tenho um bicho vivo, o que eu vou fazer com esse bicho? Eu anestesio esse bicho e vou perfundir o fixador pela corrente sanguínea do bicho, de tal sorte que esse fixador vá penetrando nas células a partir da corrente sanguínea, sai da corrente sanguínea e vai penetrando nos órgãos e nas células. Aqui vocês estão vendo esse aparato de fazer perfusão. Notem que tem 2 frascos lá em cima contendo um soro fisiológico, o outro o fixador. Quero que vocês observem também a quantidade de material cirúrgico, de potes que a gente tem ali perto do nosso sistema de perfusão, justamente para aproveitar a maior quantidade de estruturas e órgãos possível. O que quer dizer que quando a gente sacrifica um animal, ele é bastante útil para produzir uma enormidade de informações em termos de histologia. Então essa sequência de frascos que vocês estão vendo aqui, ela é destinada, cada frasco, a um órgão diferente e a uma situação diferente. Vejam que tem soluções de cores diferentes ali, porque dependendo do meu objetivo final, eu vou fixar de forma diferente determinado órgão. Então eu tiro o pulmão, eu tiro o fígado, eu tiro o rim do bicho e vou colocando nesses frascos para uma fixação mais adequada do que simplesmente aquela da perfusão. Para fazer a perfusão, uma agulha ela penetra no coração do bicho enquanto ele está anestesiado e os líquidos de perfusão vão sendo injetados ali e vão percorrendo toda a circulação do animal. Notem aqui o fígado, que está mais vermelhinho quando a gente começa a fazer a perfusão. Na imagem da direita vocês veem que ele já está mais claro, porque o sangue está sendo substituído pelas soluções de perfusão. Legal, eu fixei o meu material. Com o material fixado, o que eu preciso fazer agora para chegar até a lâmina? Eu preciso cortar, fazer fatias muito finas. Mas fazer fatias muito finas de uma coisa muito mole... Então, eu vou mostrar rapidamente agora quais são as etapas de preparação das lâminas histológicas para a gente observar em microscopia de luz. Terminada a fixação, eu vou remover o excesso de fixador com uma lavagem. Lavagem significa dar banhos de água naquele material que está fixado. Depois da lavagem, eu tenho que pensar como é que eu vou cortar este material. Eu vou pegar uma faca de cozinha? Não. Para cortar o material, a gente precisa de equipamentos, como nós vamos ver, de equipamentos que permitem uma precisão muito grande no corte. Mas, para além disso,
fazer cortes muito finos de material muito mole não funciona. Então eu vou ter que pensar um jeito de endurecer esse material. E a forma mais adequada que a gente encontrou até hoje para fazer isso, se não for o congelamento, que deixa ele duro, é imergi-lo em parafina ou em compostos semelhantes à parafina. A parafina a 60 graus Celsius ela é líquida, então eu posso colocar o material lá e a parafina penetra nele. E você tira a temperatura ambiente, a parafina é sólida, você já viu uma vela. Então é possível, com essa brincadeira de aquecer e depois resfriar a parafina, fazer com que eu gere um material que eu vou cortar, que é duro o bastante para fazer o corte, mas não duro demais que eu não consiga cortar. E a parafina tem essa consistência perfeita para isso. Só que parafina não mistura com água, e o meu material era 70% água, agora ele foi lavado em água, está com muita água lá dentro, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou desidratar esse material, vou passar por uma série crescentes de gradação alcoólica. Eu tenho material em água, vou mergulhar ele em álcool 50%, depois álcool 70%, 80%, 90%, até chegar em álcool absoluto. Tirei toda a água, tudo que era água foi trocado por álcool. Álcool também não mistura com parafina, mas o álcool mistura com solventes orgânicos. E os solventes orgânicos, por sua vez, se misturam com parafina. Então, depois que eu tirei a água, e o solvente orgânico não mistura com água. Depois que eu tiro a água e coloco o álcool, eu vou tirar o álcool e colocar xilol, que é o principal solvente orgânico que a gente usa para isso. Esse já é o processo que a gente chama de inclusão, porque depois o xilol vai ser trocado por parafina. Então eu tinha água, fui trocando água por álcool, que é o que a gente tenta fazer no boteco às vezes. Depois a gente troca o álcool por xilol, que é um solvente orgânico, e o xilol por parafina, parafina líquida. Então, no final eu vou ter o meu material mergulhado na parafina líquida, e aí eu faço a emblocagem, que simplesmente é tirar o material que está numa estufa a 60 graus e deixar ele à temperatura ambiente. Vocês vão ver aqui esses bloquinhos de parafina feitos em forminhas de brigadeiro, todos identificados como vocês podem ver, ou em cassetes, que são essas caixinhas brancas onde eu posso depositar o material. Eu posso, na verdade, já fazer um corte maior do meu material que eu vou estudar, do fígado, por exemplo, e normalmente eu já coloco ele dentro desse cassete que fecha, e depois eu vou mergulhando esse cassete nas diferentes soluções para chegar até aqui. E o que eu preciso estar atento é que, se eu preciso de uma orientação correta do órgão que eu quero visualizar, eu quero fazer cortes transversais ou longitudinais, então nesse momento da emblocagem eu preciso fazer a emblocagem já na posição adequada para fazer os cortes depois. Então agora eu tenho o material sem água, sem álcool e com parafina no lugar da água. Ele está duro o bastante para eu poder proceder à microtomia. Microtomia é corte micrométrico, corte na escala de tamanho de uma célula. Para fazer isso, não vai ser no olho, não vai ser na mão. A microtomia e depois montagem da lâmina é feita num equipamento especial para isso, chamado micrótomo. O micrótomo é um equipamento que possui uma navalha extremamente afiada, por onde eu vou passar o meu bloco para poder fazer os cortes que eu quero colocar sobre as lâminas. Então, esse equipamento ele funciona assim: você fixa o bloco num braço e esse braço ele sobe, desce na navalha, faz o corte. Depois ele sobe, avança os 4, 5, 10 micrômetros que eu programei nele, passa novamente, faz outro corte. De tal maneira que eu tenho uma sequência de cortes, como vocês podem ver nessa imagem, e essa sequência de cortes é que vai ser colocada em cima das lâminas. Então eu tenho cortes muito finos de material embebido em parafina colocados sobre a lâmina. Na imagem C vocês observam a gente distendendo, porque a parafina quando corta, ela dá uma enrugada. Eu preciso distender o corte e normalmente a gente faz isso colocando numa placa aquecedora. Tendo feito isso, eu tenho meu material para observar em parafina. Mas você viu que
a gente vai fazer colorações. Você viu que o material fica colorido, porque o material biológico é transparente, normalmente, né? A maior parte das moléculas que compõem uma célula não absorvem luz visível, são transparentes, então a gente vai corar. Os corantes, em sua grande maioria, são solúveis em água. São pigmentos que a gente dissolve em soluções aquosas. Água não mistura com parafina. É isso mesmo. Depois que eu coloco os cortes em cima da lâmina, eu preciso desparafinizar. Como é que eu desparafinizo? Jogo xilol. Boto a lâmina no xilol. O xilol vai remover a parafina. Mas água e xilol não se misturam. Então o que eu faço? Troco o xilol por álcool e depois vou hidratando. Hidratar significa sai do álcool absoluto, vai para o álcool 80, para o álcool 70, para o álcool 50, até chegar em água. E aí depois que eu hidrato eu faço a coloração. E aí eu vou ter o meu material sem parafina e corado, que vai ficar lindo quando eu observar o microscópio. Porém, esse material dura pouco em cima da lâmina, ele é muito fino e está sujeito às intempéries da oxidação, porque a atmosfera tem bastante oxigênio. Para evitar que o material oxide e dure pouco, eu vou fazer uma montagem permanente dele, que é colocar uma lamínula sobre esse material e como que uma cola, que é uma resina que eu uso, que funciona como uma cola, que vai fazer com que o material fique isolado do ar e ainda assim possa ser visualizável em microscopia. Essa resina não é miscível em água. Basta eu desidratar novamente, diafanizar, que é passar no xilol. Além do xilol permitir a montagem, o xilol também vai dar uma clarificada no meu material, para a coloração não ficar muito intensa, para ela ficar adequada. Essa etapa de diafanização é importante também. E na sequência a gente faz a montagem com lamínula e resina. Então a gente vai botar resina e vai fazer a montagem. Toda essa sequência de passos, como você viu, é bastante complexa. E o pior é que você só vai saber se deu certo lá no final. Então, é importantíssimo você já ter de cara uma boa fixação. Se você não tiver uma boa fixação, o material não vai ficar bom. Tem que ter muito cuidado na hora de desidratar e hidratar, porque se for muito rápido, também acaba gerando problemas no seu produto final. E a diafanização também é uma etapa importante de se ter cuidado. Aqui a gente está vendo como que a gente faz esse processo depois que a lâmina, que o corte está em cima da lâmina, a gente coloca essas lâminas em cubetas, que são essas cubetas de vidro, coloca as lâminas ali e vai trocando as soluções ali dentro. E aí finalmente eu tenho as lâminas montadas. Aqui vocês estão vendo uma imagem de uma caixa de lâminas contendo vários tipos de tecidos e órgãos diferentes, com colorações diferentes, que é o que normalmente a gente usa nas aulas práticas presenciais. Essas lâminas são aquelas que vão permitir eu visualizar imagens lindas, como desse músculo estriado esquelético, ou imagem de sangue, que tem uma preparação um pouquinho diferente, mas nós vamos falar sobre ela em outra aula. Eu agradeço a sua atenção e espero que você tenha compreendido como que se fabrica uma lâmina para observar em microscopia de luz. Um abração e até breve.